Olá, espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar do Evangelho de Jesus. É com muita alegria que estamos aqui atendendo ao convite dessa casa, a qual temos muito respeito e nos causa muita satisfação esta oportunidade. Então, como sempre fazemos no encontro, qualquer atividade numa casa espírita, vamos iniciar com uma prece, rogando ao meigo Rabi da Galileia que se faça presente em nossas vidas nesse momento, que ele possa ser o grande condutor das nossas vidas, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Rogamos a pleiade de trabalhadores da espiritualidade que possam se fazer presentes em nossas vidas, nos auxiliando, nos intuindo, mostrando o caminho que nos conduz ao reino de Jesus. Graças a Deus. Nós convidamos todos a participarem, a entrarem nas redes sociais do Frei Anselmo, no Facebook, no Instagram. Vamos lá, dar aquela curtidinha, entrar no canal, não é isso? No Instagram, no Face. Isso é muito importante para a nossa casa. E hoje, dando continuidade ao livro Vinha de Luz, hoje nós chegamos na mensagem 98, que tem como título A Prece Recompõe. E Emmanuel, esse livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu mentor, Espírito Emmanuel. Um livro realmente maravilhoso, com lições importantíssimas para todos nós. Então, logo lá na epígrafe, na introdução, Emmanuel nos traz o capítulo 4, versículo 31 do Atos dos Apóstolos, que tem a seguinte mensagem de Pedro, dizendo assim: E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Aí Emmanuel nos traz as seguintes considerações, dizendo assim: a construção de simples casa de pedra há que desprender longo esforço para ajustar o ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso, muitas vezes, aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se, metódicos, do trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível e, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho,
A maioria dos afeiçoados não lhes entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força, imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos, traçando rumos novos para a vida superior. Trata-se de uma belíssima mensagem, né, que nos remete a reflexões de extrema importância. Mas é importante nós nos remetemos à passagem a qual Emmanuel usou na epígrafe desse capítulo. É interessante colocarmos que esse livro de Atos, né, o 4º capítulo do livro de Atos, traz uma passagem muito interessante, porque ela narra um episódio marcante, quando Pedro e João estavam pregando lá para o povo, e chegaram, né, os chamados capitão da guarda do templo e alguns saduceus, e achavam que eles estavam, né, perturbando a ordem, né, e eles prenderam Pedro e João, né. Então aí já era noite, aí resolveram que eles deveriam permanecer na prisão até o dia seguinte. Então prenderam eles, tal. E no outro dia, logo de manhã, eles foram interrogar Pedro e João, querer entender toda aquela circunstância, que eles estavam pregando, qual que era o objetivo, enfim. Mas, e com que autoridade, assim, como quem que autorizou, quem deu ordem de vocês estarem aqui pregando, né? E Pedro, né, foi muito claro, dizendo que ele pregava com autoridade de líder do povo, não é isso? Então, obviamente, um espírito como Pedro, consciente da sua missão aqui na terra. E aí o que ocorreu em seguida? Que eles foram libertos, porque os guardas perceberam que eles não estavam fazendo nada de mal, não estavam cometendo nenhum erro grave, nenhum crime ali. Então, soltaram eles, tal, e eles continuaram a sua pregação, porque o próprio Pedro e João perguntaram para eles, sugeriram que eles julgassem toda aquela situação, e para ver se eles identificavam ali algum erro, alguma coisa errada, e eles não tinham nada para falar, né? Então, aí Pedro e João continuaram a sua pregação, né? Então aí nós já vamos aí, quando nesse ponto da narrativa, nós chegamos ali no capítulo, no versículos 28, 29, né, que diz assim: fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido, que de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera a ameaça deles e capacite seus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus.
Aí depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Então, o desfecho de toda essa situação foi um momento de louvor, um momento de exaltação, é isso, um momento de manifestação de fé. Então houve ali, obviamente, manifestações mediúnicas, né? Isso, houve ali uma interferência do alto, houve ali uma conexão entre Pedro e João, obviamente, espíritos de elevada hierarquia, e toda aquela comoção popular ali. É por isso que é colocado ali que tremeu o lugar em que estavam reunidos. Aí, obviamente, que há a possibilidade de, naquele momento, ter ocorrido um terremoto, alguma coisa assim, mas o que fica marcado aí é realmente a manifestação de fé, a manifestação, deixando claro aí o efeito da fé, da oração, da prece, das possibilidades que sabemos, não é isso? A doutrina espírita prova largamente, em inúmeros livros, não é isso? Nos ensinamentos que nós recebemos da espiritualidade, o quanto podemos fazer com a fé. E Jesus foi muito claro quando disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover uma montanha. Né? E na sequência dessa mensagem, aí entramos nas reflexões de Emmanuel, né? Então ele nos traz algumas reflexões, nós vamos fazer alguns comentários dos versículos, logo ali no primeiro, dos parágrafos da mensagem, e logo ali no primeiro parágrafo ele já fala, né? Ele traz como exemplo a construção de uma casa, de toda a estrutura, de todo o planejamento que é necessário para a construção de uma casa, desde a sua base, dando aí uma relevância à importância da estrutura da casa, do alicerce, das colunas de sustentação, das vigas que vão sustentar o telhado. Né? Então ele já vai dando um exemplo aí, e sempre fazendo essa correlação com a nossa fé, com a nossa crença em Jesus. Então nós vamos em alguns momentos fazer, né, buscar entender o que Emmanuel nos traz nessa mensagem. Então logo de início aí ele já faz essa comparação extremamente relevante com a base. Então a nossa fé, a nossa determinação, ela precisa ser firme. E a nossa fé, a nossa base é Jesus. Nós praticamos a fé raciocinada. Então, cada vez que nós nos colocamos em prece, nós nos remetemos a Jesus. Quando nós nos dirigimos a uma entidade espiritual, é porque nós acreditamos na força, na possibilidade que essa entidade espiritual que ela tem para nos ajudar, nos auxiliar, nos intuir. Não é isso? Muito bem. E ele continua, né, nessa correlação, ele dizendo que também nas esferas das cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento dos serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo da ação imprescindível. Então, quando ele fala ali na edificação da paz doméstica, na realização de ideais generosos, quando falamos aí de ideais generosos, é a nossa prática da caridade. Quando nós nos dispusemos a fazer um trabalho voluntário, a fazer um trabalho de amor, é importante, é extremamente relevante aí o exercício da prece,
Sempre que nós saímos para um trabalho, para distribuir cobertores, para distribuir sopa, lanche, é fundamental a prece. Quando nós vamos para o centro espírita, antes de uma assistência espiritual, antes de uma aula, é extremamente importante fazermos a prece, o que nós chamamos de prece de preparação, não é isso? Então toda atividade, a prece ela precisa e deve estar presente em todas as nossas atividades. E ele já coloca ali na primeira frase, assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Então isso aí diz respeito a toda a nossa vida. A toda a nossa vida. Em toda circunstância, em todos os nossos, em todas as nossas atividades, é importante o uso, o exercício da prece. Então, realmente, Emmanuel, ele é muito profundo. Ele nos conduz aí a reflexões importantíssimas. Tá? E ele continua ainda nesse caminho, dizendo assim, que a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. Então, a prece, né, quando ele fala aí, alavanca renovadora, a cada momento que fazemos uma prece, é um momento de religação com a espiritualidade, é o momento de reatarmos aí os nossos, digamos até, compromissos com a espiritualidade. Então, realmente, a prece é de uma relevância muito grande. É de uma relevância, de uma importância, né? Tem um papel fundamental nas nossas vidas. Então é importantíssimo que a prática da prece, mas também o incentivo, o estímulo da prece para aqueles que nos são caros. A nossa família, os nossos amigos, aqueles que podem, de alguma forma, estar um pouco afastados do Evangelho, não frequentam uma casa religiosa, não têm o hábito do Evangelho no lar. Então precisamos, dentro das nossas possibilidades, estimular, incentivar essas pessoas na prática da oração, na prática da fé. Como diz o título da nossa mensagem, a prece recompõe. Então é importante nós compartilharmos todo esse cabedal de conhecimento que essa doutrina maravilhosa nos traz com esses irmãos. E quando Emmanuel ainda diz assim, que a oração é a divina voz do Espírito no grande silêncio. Olha que lindo, né? Porque realmente quando nós fazemos uma prece, qualquer que seja esse momento, é a expressão máxima de nós espírito, porque somos espíritos. Estamos habitando hoje um corpo carnal, né? Um corpo material que nos possibilita as possibilidades de cumprir com a nossa jornada reencarnatória. Mas acima de tudo é importante a consciência de que somos espíritos. Quem está se manifestando aqui é o espírito do Carlos, que está usando, por intermédio do seu corpo físico, está aqui trazendo essa mensagem, está aqui junto com todos espectadores, trazendo essas reflexões. Então a oração é a divina voz do Espírito no grande silêncio. Olha que maravilha! Nós precisamos constantemente nos recordarmos, ficarmos atentos ao fato de que somos espíritos, vivendo aqui uma oportunidade da reencarnação. Mas Emmanuel continua ainda nessa reflexão, dizendo que a oração nem sempre ela se caracteriza por sons articulados, na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso o poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagem e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estrada, reformando concepções
e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Então ele deixa muito claro aí a importância da oração, que não é simplesmente a verbalização, né? Então a oração ela tem uma penetrabilidade, ela tem uma ação, ela provoca um resultado muito efetivo, muito objetivo. Não é isso? Então a oração, como nós dissemos anteriormente, né, é o exercício da fé, que pode remover montanhas. Então realmente a oração ela tem um poder muito grande. É importante nós constantemente ficarmos atentos, não é isso? Resgatar essa consciência das possibilidades da prece, da oração. Então ela, como ele colocou, mais uma vez ele fala aqui da questão espiritual. Então quando ele diz ali que ela é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos. Porque realmente na oração é uma conversa que nós temos com Deus, nosso Pai Celestial. É uma conversa que nós temos com Jesus. É uma conversa que nós temos com nossos irmãos espirituais, com nossos mentores, com as entidades enviadas aqui na Terra para nos conduzir no nosso processo reencarnatório. Então a oração é fundamental. É por intermédio da linguagem da oração, da prece, que nós vamos estabelecer o contato com a espiritualidade. É nos momentos de prece que nós conversamos diretamente com Deus. Então a prece tem aí um papel fundamental, essencial em nossas vidas. E ele complementa dizendo assim em relação à prece, que é reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Então, a reencarnação, como já dissemos, é a grande oportunidade que nós temos aqui na Terra para resgate de faltas cometidas em outras encarnações. Então, cada reencarnação tem um significado muito grande e a prece ela presta aí um serviço de extrema importância, de extrema relevância para o reencarnado, para todos nós que estamos aqui vivendo mais essa experiência, não só reencarnado, mas como também os desencarnados. Nós vamos exercer a prece em todos na eternidade. Mas é de fundamental importância a consciência da importância da prece, do exercício constante da prece. Isso é muito importante. E ele continua dizendo assim, que a prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem profere a aflição e se entrega à imprudência. Então ele nos leva a refletir um pouquinho sobre aqueles momentos em que possamos estar inquietos, angustiados, né? Em que talvez não seja esse o momento adequado para fazer a prece. Talvez é importante que haja uma preparação para a prece, para o momento de oração. Precisamos de alguns momentos de meditação, de silêncio, para que no momento da prece, para que no momento da conexão com a espiritualidade, estejamos no estado de equilíbrio, para que realmente a nossa prece ela alcance o endereço, que é sempre o plano espiritual maior. A prece ela tem o objetivo de alcançar as esferas superiores. Mas para que isso seja possível, é fundamental e necessário que ela alcance um padrão vibratório que possibilite entrar em sintonia com as camadas elevadas da espiritualidade, com as camadas mais altas, né, onde a vibração é uma vibração de amor, a vibração de paz, uma vibração totalmente diferente
dessa que paira aqui no plano no qual ainda nos encontramos. Então é fundamental que a nossa prece ela seja elevada, é fundamental o preparo para a prece. É necessário que naquele momento em que nós fechamos os nossos olhos e fazemos a conexão com a espiritualidade, é fundamental que haja toda uma preparação antes, para que realmente possamos, por intermédio do pensamento, fazer a conexão com Jesus, com Maria Santíssima, com Frei Fabiano de Cristo, com Frei Anselmo, com Bezerra de Menezes, com Batuíra, com Meimei, com Alta de Souza, com todas essas entidades amorosas que estão aí, né, sempre dispostas a nos ajudar, a colaborar, mas é necessário que nós façamos a nossa parte, nesse sentido de nos preparar, de termos essa consciência de que para que haja essa conexão, para que realmente a prece cumpra esse papel, como diz Emmanuel no título dessa mensagem, de nos recompor a energia, de nos recompor o nosso estado vibratório. É fundamental e necessário que haja essa preparação. Né? E ele complementa ainda nesse parágrafo dizendo assim, que a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé vida, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Então, olha o que ele fala aí, né? A oração tecida de harmonia e confiança. Né? Então, essa confiança é a fé que nós temos na espiritualidade, a certeza de que as nossas preces, ela vai alcançar as esferas superiores, desde que, obviamente, haja essa preparação. Claro que a espiritualidade, jamais, eles conhecem as nossas necessidades, Jesus conhece tudo de nós, então, obviamente, que jamais eles vão nos abandonar. Eles vão sempre nos ajudar, nos intuir, faz por nós muito mais do que nós imaginemos. Mas é importante essa consciência, não é isso? Dessa preparação para um momento de oração. E nunca esquecendo que, conforme está lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, que a prece era um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, nos colocarmos em comunicação com eles. Porque nós oramos, conforme também está lá no Livro dos Espíritos, nós oramos, fazemos prece para quê? Para louvar a Deus, para fazer os nossos pedidos. Nós somos ainda pedintes, nós ainda temos uma necessidade muito grande da misericórdia de Deus e de toda a espiritualidade superior. Mas é importante também, como também está colocado nessa mesma questão, é importante a prece para agradecer. O apóstolo nos diz que a tudo dar graças. A tudo dar graças. Então, nós precisamos também fazer a prece de gratidão, a prece de agradecimento. Como é importante agradecermos. Então, não vamos orar só nos momentos de necessidade, mas também no momento de alegria, de felicidade, de aniversário, de passagem de ano, de promoção no trabalho, enfim, a tudo dai graças. A tudo dai graças. Em todos os instantes, nós temos a oportunidade de agradecer. E ainda lá no livro Ação e Reação, Chico Xavier nos diz: a prece faculta-nos aproximação com os grandes benfeitores, que nos presidem os passos, auxiliando-nos a organização de novo roteiro para a caminhada segura. Olha que maravilha, né, gente? Quando essa colocação que ele faz, dizendo o quanto que a prece nos põe em contato com a espiritualidade maior. Então, que possamos estar vigilantes,
sempre vigilantes, que possamos fazer as nossas orações desde o momento em que levantamos, quando nós agradecemos a Deus a oportunidade de mais um dia que ali começa. Quando nós saímos da nossa casa, agradecemos, pedimos a proteção, pedimos a companhia da espiritualidade. Quando nós fazemos as nossas refeições, que nós agradecemos pela bênção de ter uma refeição. Quando sabemos que milhares de irmãos nossos não têm o pão à sua mesa. Quando nós agradecemos o trabalho, quando nós agradecemos a família que temos, agradecemos as pessoas que fazem parte das nossas vidas, não só aqueles que nós não temos dificuldade no relacionamento, mas nós agradecemos também aqueles que possamos ter dificuldades no relacionamento, porque esses são nossos professores de amor, esses nos proporcionam a oportunidade de crescimento. Então precisamos das nossas preces agradecer e pedir a Deus que possamos desenvolver a paciência, a tolerância, a indulgência para com todos. E aquela prece que nós fazemos quando vamos dormir, aquele momento em que nós temos a oportunidade de refletir sobre tudo o que ocorreu, o que aconteceu na nossa vida durante o dia, onde temos a oportunidade de refletir o que fizemos que foi positivo, o que fizemos que precisamos melhorar nessa ou naquela situação. Então a prece ela tem todo esse objetivo. Então, irmãos, que possamos continuar firmes rumo a Jesus, que a prece seja constante em nossas vidas, aquela prece consciente, aquela prece embasada na doutrina espírita, nos ensinamentos de Jesus. Então nós agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Pedimos a Jesus que abençoe a cada um de nós. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.